Graça e paz, irmãos. Vamos então, queridos, ao nosso estudo. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Na sequência do nosso estudo, nós vamos hoje estudar 1 Samuel. Houve um homem de Ramataim, Zofir, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Elcana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, então voltaram para casa, a Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou Samuel, dizendo: Tenho pedido ao Senhor. Quando aquele homem Elcana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, então o levarei perante e o apresentarei ao Senhor, e ali ficará para sempre. Elcana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Havendo o desmamado, tomou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda muito criança. Degolaram o novilho e trouxeram o menino Eli. Disse ela: Tão certo como vive a tua alma, meu senhor,
eu sou a mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Amém, queridos? Podemos sentar. Vamos então a esse estudo, ao nosso estudo da palavra do Senhor. Como nós fazemos sempre, quando nós começamos um capítulo novo, algo diferente, eu trago para os irmãos alguns detalhes que você não vai encontrar na Bíblia. São muitas vezes fatos históricos, que os estudiosos da palavra do Senhor concluíram. Primeiro vamos falar sobre o autor desse livro. Algumas bíblias de estudo já vai trazer para você escrito aí que o autor do livro é desconhecido. Não existe lá um registro que comprove quem tenha escrito este livro, tanto o 1 Samuel quanto o 2 Samuel. O período que abrange esse livro é do final do tempo dos juízes e o estabelecimento da monarquia. Então nós vamos notar que há uma sequência de história entre Juízes, Ruth e agora 1 e 2 Samuel. Vai abranger então o final do tempo dos juízes e o estabelecimento da monarquia. Os temas que nós vamos encontrar nesse livro, do 1 Samuel, poderemos então aí, e você é claro, lendo a sua Bíblia, você vai encontrar vários temas, mas assim poderíamos dividir. Primeiro, o nascimento e dedicação de Samuel, esse primeiro capítulo nós vamos encontrar isso, nascimento e dedicação de Samuel. 2, nós vamos encontrar o fracasso de Eli como juiz e como pai, nós vamos encontrar isso no capítulo 2, Depois nós vamos ver o chamado de Samuel e sua infância, no capítulo 3 nós encontramos neste assunto. Depois nós vamos encontrar captura e retorno da Arca da Aliança, nós vamos encontrar esse assunto no capítulo 4 ao capítulo 6, depois nós vamos ver a derrota dos filisteus por meio da oração que Samuel vai fazer ao Senhor, isso no capítulo 7, depois nós vamos encontrar o clamor de Israel por um rei, nós vamos ver Israel clamando a Deus, pedindo um rei, isso no capítulo 8, depois nós vamos ver Saul escolhido e ungido como rei, nós vamos encontrar esse assunto nos capítulos 9 e 10, depois no capítulo 11 nós vamos encontrar a primeira batalha de Saul, isso nós estamos vendo os temas e os assuntos que nós vamos encontrar dentro do livro de 1 Samuel, depois nós vamos encontrar Samuel proclama a monarquia ao povo, e adverte também acerca da presunção de pedir um rei, isso no capítulo 12, outro assunto nós vamos encontrar é a obstinação de Saul e a profecia de Samuel no capítulo 12. Depois nós vamos encontrar no capítulo 14 a libertação de Israel, a libertação de Israel por Jonas, através de Jonas Deus vai libertar Israel. Depois no capítulo 15 nós vamos ver o Senhor nos falando que a obediência é melhor do que o sacrifício. Capítulo 16, Davi é ungido rei. Depois no capítulo 17, Davi vai matar o gigante Golias. Depois no capítulo 18, nós vamos ver a amizade entre Jonatas e Davi, uma amizade muito forte. Depois nós vamos encontrar no capítulo 18, 9, 19 ao 26, depois do 27 ao 4, Saul perseguindo Davi. Nós vamos encontrar então uma boa parte do livro de 1 Samuel, nós vamos encontrar a perseguição de Saul a Davi, e depois, por último, nós vamos ver os últimos anos do reinado de Saul, e vamos ver o suicídio dele, a forma como ele acaba com a própria vida. Isso do capítulo 26 até o 31, e dessa forma, irmãos, então aí a gente dá um apanhadozinho no livro de 1 Samuel, para a gente entrar no assunto de hoje, capítulo 1, que é tema de muitas pregações, e bonitas e lindas, por contar a história do nascimento de Samuel.
Os estudiosos da Bíblia têm Samuel, irmãos, como um homem muito importante na Bíblia Sagrada, né? Há quem entenda, né, Samuel como o segundo homem depois de Moisés, pela forma como foi usado por Deus. Não existe ninguém maior nem ninguém menor, irmãos, no reino de Deus. Mas os estudiosos entendem a importância dele para o povo de Israel, assim como foi Moisés. Moisés foi um grande líder, né, que conduziu o povo de Israel, trouxe toda a lei de Deus para o povo de Israel, e Samuel se encontra aí então como se fosse o segundo homem depois de Moisés. Para nós, servos do Senhor, entendemos perfeitamente que isso é só por questão de estudo da palavra, né? Porque ninguém é maior, ninguém é menor no reino do Senhor, todos somos iguais. Porém, há de se reconhecer o grande trabalho de Samuel, principalmente nessa questão da forma como ele foi dedicado ao Senhor, desde antes de nascer, na verdade, né, já foi dedicado ao Senhor, e como ele desenvolve, né, o trabalho dele. Nós sabemos que Sansão foi também dedicado a Deus, dedicado ao Senhor, de certa forma, né, foi nazireu dedicado ao Senhor. Mas vimos como Sansão parecia que não gostava de nada que Deus havia escolhido para a vida dele, né? Nós vimos isso muito sobre a questão dele ter meio que rejeitado o chamado de Deus. E aqui nós vamos encontrar uma outra pessoa também que foi dedicada ao Senhor, mas o fim aqui vai ser bem diferente. Um grande homem, um homem usado por Deus, tremendamente, né, usado pelo Senhor. Então vamos entrar aqui no capítulo que nós lemos, né? Os irmãos talvez vão até assustar com o que eu escrevi ali no nosso slide para falar, mas de cara nós vamos encontrar um bígamo que sobe. Os irmãos sabem o que é bígamo, não sabe? O que é bígamo? Não é? Então, irmãos, de cara nós vamos ver aqui, um bígamo sobe para sacrificar a Deus, levando com ele suas 2 esposas. Meu Deus, hein? Você vê uma coisa dessa, até assusta, né? Mas é que eu fiz questão de frisar isso aqui, porque passa desapercebido, a gente só foca na história de Ana, né? Ana ir lá, faz aquela oração fervorosa, aquela oração silenciosa, amargurada de alma, né? Ela faz aquela oração, Deus a atende e Deus a exalta. Mas só que a gente engole, né, de certa forma, essa primeira parte aí, que na verdade mostra um bígamo, um homem que tinha 2 mulheres, e sobe para orar, irmãos, e sacrificar ao Senhor, na verdade, e ele leva as 2 mulheres dele. Mas eu fiz questão também de anotar um texto, irmãos, que vai mostrar para nós que isso era algo permitido por Deus no Velho Testamento. Olha para você ver, né, irmão, se você puder abrir sua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 21. Faz favor de abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21, e aí nós vamos ver referências sobre essa questão, né, de Deus, né, Deus legislando sobre isso, sobre o fato do homem poder ter 2 mulheres, né? Então veja bem, Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 ao 17, se os irmãos puderem abrir sua Bíblia só para conferir, para ver que o pastor Edgar está só querendo aqui mostrar para os irmãos que para nós é algo muito assustador, mas era algo que Deus havia legislado sobre um homem ter mais de uma mulher. Diz assim Deuteronômio 21, 15 ao 17, se um homem tiver 2 mulheres, está vendo, querido? Olha, é Deus legislando, está tratando aqui na verdade do direito de primogenitura, mas está dizendo, se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e ambas lhe derem filhos, e o primogênito for filho da mulher desprezada, no dia em que repartir os bens entre seus filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Reconhecerá, porém, por primogênito, o filho da mulher não amada, dando-lhe porção dobrada dos bens. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor. A ele pertence o direito de primogenitura. E isso é só para nós entendermos, irmãos, que era algo permitido por Deus, e até Deus legislava, Deus tratava desse assunto de um homem ter 2 mulheres. Por isso que eu escrevi ali, um bígamo sobe para sacrificar, levando consigo suas 2 mulheres, para a gente não assustar. Pastor, onde você arrumou isso?
que Eucana tinha duas mulheres? Olha, é o que nós acabamos de ler, 1 Samuel 1, 2 e 3. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Aí, tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Está vendo, queridos? Então, é isso que a Bíblia está dizendo para nós, né? Penina tinha filhos, mas Ana não tinha, né? Mas o mais incrível aqui, irmãos, é que aí a gente pode tecer alguns entendimentos. Penina, na verdade, acabava provocando Ana, porque Ana não tinha filhos e ela tinha filha. E o que nós vimos em Deuteronômio 21 é Deus legislando sobre a questão de um homem ter duas mulheres e ele amar uma mais do que a outra. E ele diz assim, no texto que acabamos de ler de Deuteronômio: se por acaso o primogênito for da mulher que ele ama, que ele não ama ou que ele ama menos, ele não pode tirar o direito de primogenitura daquele menino que nasceu, da mulher que ele não ama. Tem que permanecer aquele menino com direito, sem preferencialismo. Mas voltando para o texto de 1 Samuel, então, vamos lá. Então este homem, apesar de amar Eucana, apesar de amar Ana, muito, 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 Ana era estéril, como nós acabamos de ler. Ela não podia ter filhos. E este era o sofrimento da alma dela. A dor de Ana era essa, ela não podia ter filho. E aí a palavra registra para nós que a outra mulher, a Penina, provocava Ana, né? E isso causou em Ana, irmãos, um sofrimento mental muito grande. O versículo 10 diz assim: ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. Ela orava pedindo a Deus um filho. Então, esse sofrimento de alma, né? Obrigado, irmão. Esse sofrimento de alma, na verdade, irmãos, eu poderia dizer, nós poderíamos trazer isso para uma linguagem mais moderna, sofrimento mental. A mulher estava de fato sofrendo, perturbada, angustiada. Eu queria que você pensasse, né, numa situação parecida com essa, não precisa pensar igual, mas parecida. Alguém que é meio que rival, ou seu ou sua, né? E aí, essa pessoa prospera em determinada área e você não. E essa pessoa começa a te maltratar, te provocar, mas você tem que viver debaixo do mesmo teto que essa pessoa vive, porque aqui eram duas mulheres, mesmo que não vivessem debaixo do mesmo teto, eram mulheres que tinham alguma ligação, o marido era um só, então eram duas mulheres, um marido só. Então, queridos, é uma situação muito complicada, e às vezes nós dentro da nossa casa, também temos conflitos, às vezes com o esposo, com a esposa, com os filhos, com algum parente. A gente tem conflitos também, e o que nós estamos vendo aqui é mais uma vez a Bíblia mostrando para nós conflitos de família, causando perturbação na vida de Ana, essa mulher. Mas o que eu chamo a atenção dos irmãos é a forma como esta mulher agiu para que ela então, para que Deus tirasse dela a vergonha e ao mesmo tempo a afronta e aliviasse o sofrimento mental. Se eu perguntasse para você, uma pessoa que hoje é humilhada, maltratada, como essa mulher foi, né, aqui na palavra de Deus, a gente chama isso de quê? Uma pessoa que é humilhada, maltratada, envergonhada. Que a gente chama de quê? Qual a palavra que a gente dá para isso? Os irmãos aí que estão mais na frente, me ajudem aí. Também pode ajudar. Uma pessoa que é humilhada, maltratada, tem uma palavra hoje muito famosa. Hein? Não entendi? E é discriminação, mas tem outra palavra ainda. Você é humilhado, envergonhado, barrigudo, careca, bullying, tá vendo? É isso aí que eu queria que você falasse, né? Eu falei barrigudo e careca aí porque não estava ofendendo ninguém, né? Falando de mim mesmo. Mas para e pensa, é bullying, queridos, que essa mulher sofria. Não tem escrito exatamente o que, mas a Bíblia fala que ela provocava, né? A outra provocava ela de tal forma que ela sofria com isso. E a verdade, irmãos, a palavra mostra para nós, que chega até Eucana para ela e diz para ela palavras de carinho, de amor, mas que não resolvia o problema. Chegou a dizer para ela, ele dava porção dobrada, né, dupla para ela, porque ele a amava, diz a palavra, apesar dela não poder ter filhos, e chega para ela e fala, olha, eu não sou melhor do que 10 filhos, né? Verso 8, ele vira para ela, não te sou melhor do que 10 filhos. Na verdade, os estudiosos querem dizer que quando ele falou 10 filhos, é porque na verdade 10 filhos ali simbolizava uma família grande, e ele estava querendo dizer para ela assim, olha, você está chorando porque reclamando que você não tem um filho, eu te amo tanto, e eu não sou melhor para você do que uma família grande.
Mas na verdade, queridos, isso não consolava o coração daquela mulher. O que ela queria era ter um filho. Para ela, a situação se resolveria tendo um filho. E Deus havia impedido ela de ter filho. Quero lembrar também para os irmãos que estudam a Bíblia, que gostam de estudar, que de acordo com o Velho Testamento, quando uma mulher não podia ter filhos, aquilo simbolizava, de certa forma, maldição, consequência de pecado, um punhado de coisas, irmãos. Então não era só não ter filho, porque se a gente for trazer para a cultura hoje, a nossa cultura moderna, não ter filho, hoje parece que é virtude, porque as mulheres já entram no casamento que não querendo ter filho. E quando muito querem ter um, né? E às vezes, né, demora ainda ter um, né? Então, mas na verdade, querido, se a gente for trazer para a nossa cultura hoje, ter filhos não é exatamente a mesma coisa de que era no Velho Testamento. Lá era sinal de bênção. Tanto que a palavra vai dizer que os filhos são o que do Senhor para nós? Os filhos são herança do Senhor para nós. É o que diz a palavra, mas na verdade ninguém quer essa herança hoje. Está vendo como é que as coisas mudam? Então aqui, o sofrimento dela tinha vários significados que para nós, só voltando à memória, refletindo como nós estamos, é que a gente vai entender que aquela mulher de fato estava muito amargurada. Não era uma questão tão simples, simplesmente não ter filhos, né? Era algo que ia muito além. Então o que acontece? Ela com esse sofrimento de alma, verso 10 diz que ela com amargura de alma ela orou ao Senhor e chorou muito. Logo em seguida nós vamos ver que essa mulher faz um voto duplo. Tem gente que pensa que Ana fez um voto, né? Tem gente que pensa que Ana votou a Deus: olha, se o Senhor me der um filho, eu vou trazer o menino para cá. Tem gente que pensa que o voto dela foi trazer o menino para cá, mas na verdade, irmãos, tem muito mais envolvido. Olha o que ela diz, olha, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Olha bem, está vendo? E te lembrares, isso eu estou no versículo 11, tá, irmãos? Te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ela fala: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela faz um voto aqui, irmãos, incrível. O voto dela é esse: o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para sempre para o Senhor, diz a palavra. Ela fala assim: o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e ela fala: e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela faz em um pedido só de um filho, ela faz dois votos: eu entrego o filho para o Senhor, e sobre a cabeça desse menino não se vai passar a navalha. Agora lembra para mim, qual o tipo de voto que tinha no Velho Testamento, que a pessoa não podia passar a navalha na cabeça? Quem lembra? Sansão fez isso. Nazireu, né? Nós vimos lá atrás, logo lá atrás. Então, entendeu, irmãos? Então, agora, eu sinceramente, irmãos, eu não posso nem segurar aqui nesses assuntos, senão a gente fica aqui muito tempo. Mas, na verdade, irmãos, o que mais me admira no pedido de Ana, irmãos, é que Ana não tinha nenhum egoísmo no pedido dela. Sabe o que é você chorar amargamente por um filho e votar a Deus: se você me der esse filho, eu não fico com ele, eu te devolvo? Não tinha egoísmo nenhum, irmão, no coração dessa mulher. E aí eu queria até perguntar às mães que estão aqui, e as mães que nos ouvem também, né, pela rede aí, social, queria perguntar o seguinte: você teria coragem de fazer um pedido a Deus e fazer um voto desse? Essa mulher não pediu para ela. Ela queria que Deus desse um filho para ela, mas ela falou: eu entrego ele para o Senhor para o resto da vida. Eu não quero esse menino para ficar no meu colo, na minha casa, para eu ficar abraçando ele, beijando e arrumando o cabelinho dele. Eu quero esse filho, se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. Olha que pedido, irmãos. Um pedido desse certamente não vai ser rejeitado, mas, na verdade, isso não condiz em nada com nossos pedidos, irmãos. Talvez você está aí pedindo um carro, pedindo uma casa, pedindo um emprego bom, está pedindo um punhado de coisa, até filhos mesmo. Mas será que você pede algo e diz a mesma coisa? Eu vou entregar para o Senhor? Será que a gente tem coragem de pedir? Oh, meu Deus, isso é raro demais, pedido desse tipo, sabe? Muito raro. Mas a gente precisa entender que por trás, né,
dos nossas intenções, está lá Deus que sabe e conhece todas elas, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos seguir. Então, mas acontece algo, irmãos, nesse pedido dela, né? E esse voto bonito que ela faz, é que ela é mal interpretada enquanto ela estava orando. Pelo fato dela orar em silêncio, porque o versículo 13 vai falar, 12 vai dizer que ela demora, né, orando, e o 13 vai dizer que ela só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Ela foi mal interpretada. Dizem os grandes estudiosos da Bíblia, que em Israel não era comum a oração silenciosa, principalmente quando se estava lá sacrificando ao Senhor. Dizem que não era comum oração silenciosa. Então chocou o fato dela orar e não se ouvir a voz. E aí a gente já vê Eli, o sacerdote, né, e seus filhos, que já não estavam nada bem, né, nós vamos encontrar isso mais na frente, que os filhos de Eli envergonhavam o Senhor, e o próprio Eli não tomava a posição correta, né, como pai, como sacerdote, por isso Deus tratou essa questão com ele. Eli vira para ela e de certa forma repreende. Ele diz para ela assim: até quando você vai estar embriagada? Aparta-te de ti o vinho, porque ela orava na amargura da alma, diz o versículo 10, ela orava, só abria a boca, não saía a voz. Eu queria que você imaginasse uma mulher dessa, orando, aí a gente não sabe se ela estava orando de joelho, não sabe se ela estava orando em pé, né, como Salomão, quando consagrou o santuário, não se sabe, mas uma coisa é certa, quando ela orava, ela não saía a voz, a boca só abria. E o sacerdote Eli chegou a pensar que ela estava bêbada. E pelo fato dele achar que ela estava bêbada, é que ele vai dizer para ela para largar o vinho, apartar dela o vinho. Então ela foi mal interpretada. Ela não se compreendeu o que ela estava fazendo. Ela foi mal interpretada e a oração dela é interrompida aqui. Outro fato importante é que a oração dela é interrompida. A Bíblia diz na sequência que ela estava orando, abrindo a boca, fazendo um voto ao Senhor, né, de que Deus desse um filho, ele ia devolver o filho para o Senhor, e sobre a cabeça do menino não ia passar navalha. E aí chega o sacerdote, corta ela, repreende ela, e ali a oração dela é interrompida, né? Ou seja, a fala dela com Deus foi interrompida ali, e não foi necessário nada mais, porque a Bíblia vai dizer para nós, na sequência, que o Senhor ouviu a sua oração. Então a oração dela é interrompida aqui neste momento, né? E ela responde para o sacerdote Eli, com respeito, né, dizendo que ela não estava bêbada, mas estava atribulada de espírito, verso 15, assim como no verso 10, ela fala que a Bíblia diz que ela orou com amargura de alma, e agora esse versículo 15 vai dizer que, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, vai mostrar o quanto ela era uma mulher angustiada. Aí você vai descobrir, uma mulher que ora com amargura de alma, uma mulher que é atribulada de espírito, que nome você daria hoje para uma pessoa assim? Então ela estava com grande sofrimento mental, né, psicológico, carregando um peso muito grande nas costas dela, e ela então resolveu abrir o coração para o Senhor naquele momento. Assim que ela dá essa resposta, o sacerdote acaba dando meio que uma bênção para ela, vamos dizer assim, né? Ele diz no verso 17, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Mas ele não sabia qual petição, mas ele a abençoou e disse, vai em paz, e que o Senhor conceda o que você pediu. E a Bíblia vai dizer então que ela encerra a conversa, né? Acha a tua serva graça aos teus olhos, e ela se foi, seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era o mesmo. Hoje, queridos, eu vou traçar um pequeno comentário aqui com relação ao fato dela orar com amargura de alma, orar em espírito, e o sacerdote interromper ela e falar, para de orar, mulher, você está bêbada. E aí ela vem, responde benignamente para ele, e segue a sua vida e vai embora. Sabe o que eu quero comentar com os irmãos? Que hoje a gente vê muito acontecer, das pessoas, irmãos, que são repreendidas, ou que são interrompidas na sua caminhada, assim como Ana estava orando e foi interrompida, porque o sacerdote falou que ela estava bêbada. Assim como aconteceu com essa mulher, eu vejo hoje que muitas vezes nós também somos interrompidos na nossa caminhada. Talvez você está bem com Deus, ou acha que está, né? Está aí, tranquilo, e de repente acontece um evento, sua caminhada é interrompida.
Ou vem o pastor, interrompe sua caminhada, ou vem o sacerdote Eli, como nós vimos aqui, interrompe a sua caminhada de alguma forma. E a reação nossa hoje, irmãos, é qual? Geralmente a gente pula alto, fica com raiva do pastor, da pastora, fica com raiva do missionário, da missionária. A gente fica com raiva do nosso líder, porque ele interrompeu. Minha vida estava indo tão bem, eu estava caminhando, eu estava ministrando, eu estava pregando, eu estava ganhando, mas vem aquela pessoa e me derruba. A gente escuta muito isso. Mas eu queria que você entendesse, Ana foi interrompida na hora que orava, e foi o sacerdote ali que chegou e ainda repreendeu, e não era verdade o que Eli falava dela, irmãos, ela não estava bêbada nem nada, mas quando ela foi repreendida, ela não tomou a atitude que a gente vê hoje, as pessoas tomando, de sair batendo em tudo, e não quero saber de igreja, não quero saber, hoje nós encontramos muita gente sem igreja, na internet então é fácil você ver gente que não é de igreja nenhuma, e não é disso, não é de aquilo. Eu queria trazer para dentro de 1 Samuel. Você sabe que dentro do ventre dessa Ana que teve a caminhada interrompida, você sabe que dentro do ventre dessa mulher que teve uma oração interrompida pelo sacerdote, uma mulher que foi humilhada, envergonhada de certa forma, você sabe que Deus colocou no ventre dela um grande homem, Samuel? Então, querido, quantas bênçãos Deus quis colocar na tua vida, colocar em você, mas você não entendeu. Alguém te interrompeu na caminhada espiritual, você chutou o balde, e aí foi viver só de pregação de internet, de YouTube, largou a igreja, largou tudo. Essa mulher, irmãos, tomou uma atitude que eu gostaria que a gente refletisse sobre ela. Essa mulher ficou tranquila. A Bíblia vai dizer para nós aqui embaixo, que ela seguiu o seu caminho, verso 18, ela comeu, seu semblante já não era o mesmo. Então, querido, Deus está esperando você tomar essa atitude também quando alguém te fere, te machuca, te interrompe, na caminhada. Deus está querendo que você faça, sabe o quê? Faz igual essa mulher e Ele vai te prosperar lá na frente, Ele vai te abençoar. Então, queridos, nós vamos então notar que essa atitude dessa mulher, de fato, veio de Deus, O que vai acontecer? Verso 19 para frente vai mostrar para nós. Deus ouviu a oração que ela fazia, que nem o sacerdote ouviu. Essa mulher engravida, e aí ela cumpre então aquilo que ela havia colocado no seu coração, que é de levar a criança e apresentar ao Senhor. Veja o verso 19, levantaram de madrugada, adoraram, foram embora para casa, e Eucana teve relações com ela, o Senhor se lembrou dela, e verso 20, passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz a um filho, e ela pôs o nome dele de Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Então, queridos, é uma história linda, muito significativa, mas que a gente tem que aplicar para a nossa vida, Olha que lindo então. Aí a Bíblia vai mostrar que o marido dela foi subir outra vez para oferecer sacrifício ao Senhor anual, certamente já havia passado ali um tempo, um ano talvez, mas ela não subiu. Por quê? Porque ela disse que depois que ela desmamasse o menino, então o levarei e apresentarei ao Senhor, e ali eu vou deixar o menino para sempre. O que diz os estudiosos? Os estudiosos dizem, estudiosos, tá, irmão? Não está aqui na Bíblia, que as mulheres hebreias amamentavam os seus filhos até o 3º ano de idade. Isso só para a gente ter uma noção, porque vai dizer só que ela leva o menino. Então, se esse costume foi aplicado com Samuel, ela deve ter ficado com o menino um tempo aí, que eu diria que talvez seja esse tempo, os 2 anos, de idade. Agora, eu gosto de pegar isso muito para trazer para a nossa vida. Até que ponto, de fato, nós servimos a Deus hoje? Eu vou perguntar para nós que somos pais aqui, e só os 2 irmãos aqui na frente que não são, e as meninas. Irmão, qual de nós conseguiria viver 1 ano, 2 anos com um filho, entregar esse filho para alguém e nunca mais tê-lo? Até vocês 2 aí que não tem filho ainda. Hein, Ageu? Hein, irmã Maximira? Já imaginou? Já imaginou, irmão? É isso, querido, que eu queria que os irmãos entendessem, que é servir a Deus. A irmã Creuza, que está com as menininhas dela ali, já imaginou, irmã? 1 ano, 2 anos, você chegar e falar: opa, chegou a hora, leva o seu menininho, e chega, entrega e fala: está aqui, sacerdote, esse menino eu estou entregando porque eu fiz um voto a Deus, não quero ele para mim, quero ele servindo a Deus. Então, querido, é isso que falta em nós hoje. Hoje a gente não entrega nada para o Senhor.
Eu vou tirar pela netinha nossa, né, que a gente tem ela lá, 1 ano e pouco, vai fazer 2 anos. Misericórdia, imaginar e não ver a carinha dela, arrebenta. Eu queria que os irmãos agora colocassem o coração nessa verdade, para entender até que ponto a gente serve a Deus. A gente não abre mão de nada, irmão. A gente não tem coragem de abrir a mão de nada. Mas quando a gente vê a história dos homens e mulheres da Bíblia, a gente baba, eu quero ser assim, eu quero ter esse poder, mas não vai ter, porque a gente não tem o coração voltado para Deus. Eu encontrei alguns irmãos, glória a Deus por isso, encontrei alguns irmãos que a lágrima saía no olho e falava, pastor, estou doido para voltar para a igreja, eu quero cultuar lá dentro, mas tem muita gente que está gostando, irmão, de não poder congregar nesses dias, por causa do coronavírus. E eu fico feliz quando eu encontro gente, pastor, já não está aguentando, não aguento mais. Então, querido, isso é entrega. Eu não consigo viver, então eu estou entregando, entrego meu tempo, entrego meu prazer, entrego tudo para servir ao Senhor. Então esse tipo de mulher, esse tipo de homem, querido, hoje está fazendo falta, porque a gente não entrega nada, a gente não abre mão de nada, né? Então eu sigo, né, no nosso raciocínio, para concluir, mas mostrando para os irmãos, né, que o texto vai terminar, que depois dela desmamar esse menino, verso 22, 24, não importa aí se foi 1 ano, se foi 2, ou se foi 3, como os estudiosos da Bíblia dizem, que as mulheres hebreias amamentavam até os 3 anos, mas aí o que ela vai fazer? Então ela vai, havendo desmamado o menino, verso 24, ela o toma consigo, um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e levou o menino à casa do Senhor, e ali em Siló, irmãos, e aí o menino era muito criança, diz o versículo 24, muito criança, mas a gente não pode saber a idade, e oferecer o sacrifício, e aí triunfantemente, irmãos, ela cumpre o seu voto, entregando o menino para servir no templo para sempre. Menininho novinho, muito criança, como diz aqui, e deixa o menino ali. Ela vira, olha como é que eu disse ali, triunfante, ela entrega o menino. Disse ela, verso 26, tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, falando ali com o sacerdote Eli, eu sou a mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino eu orava ao Senhor e ele me concedeu a petição que eu fiz a ele. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Amém, queridos? Que glória, que coisa linda, né? Uma história bonita, mas ao mesmo tempo uma história de rachar o coração. Será, querido, que se o Senhor Jesus voltasse hoje, ele acharia homens e mulheres de coração, de amor e de fé, como esses que a gente vê na Bíblia? Aí arrebenta, hein? Será? Um dia eu brinquei, mas brinquei de maneira séria com alguém. Será que Deus vai me permitir viver no céu, na glória, como você quer entender lá? Com esses homens e mulheres que entregaram coisas importantes, sacrificaram, que morreram. Diz a história que teve homem que morreu cozido no caminhão, como é que diz lá, no tacho de azeite, né? Teve homem que morreu crucificado de cabeça para baixo, teve quem morreu queimado, enfim, teve mulher que entregou o filho criança, né? E aí eu te pergunto, será que vai ter lugar para nós no céu, do lado dessas pessoas? Só para você ver, querido, que a gente não sacrifica muito, não entrega muito, e eu tenho umas dúvidas no coração. Aí você vai falar, não é por obras. Eu sei que não é por obras, mas com que cara você vai orar? Com que cara você vai olhar? Com que cara que eu vou olhar para essas pessoas que sacrificaram? Você vai querer? Que cara você vai olhar e vai ver aquele ali foi queimado vivo, aquele ali foi degolado, aquele foi jogado para leão comer, e aquele ali foi queimado, né? Foi frito, né, no azeite quente. E aí, o que você fez? Eu fiquei no YouTube, fiquei na internet, eu fiquei brigando, xingando, fiquei chutando balde, fiquei detonando os outros na internet, eu fiquei mentindo, enganando, roubando, eu fiquei maltratando, eu fiquei destruindo família, destruindo lar, destruindo alma, eu fiquei tirando gente da igreja, enfim, está vendo, querido? Essa realidade eu trago para a gente pensar, porque você só vai encontrar, de fato, as pessoas entregando o coração, entregando a alma, abrindo mão, enfim, vamos seguir porque as horas passam e temos que encerrar. Então nós vamos concluir da seguinte maneira, eu vou concluir, você conclui da sua maneira, depois de estudar esse capítulo primeiro,
eu concluo da seguinte maneira. Eu vou concluir com Salmo 51, versículo 17, que diz assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Por que eu termino assim? Porque Ana estava ali quebrantada, o espírito quebrantado, o coração quebrantado, orou, foi interrompida, foi humilhada, mas seguiu o caminho com graça, e Deus não a desprezou. Deus concedeu o desejo do coração dela, que era ter um filho. Então, queridos, eu concluo dessa maneira: tenha o teu coração quebrantado, o teu espírito quebrantado, porque diz a palavra que o Senhor não vai desprezar um coração contrito e um coração quebrantado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, cada dia a aprender com a tua palavra. Que nós estejamos com o coração aberto também para entregar muitas coisas que nós pedimos a ti, que nós estejamos dispostos a entregar para o Senhor. Entregar filhos, filhas, esposo, esposa, trabalho, projetos. Possamos abrir mão, Senhor, e entregar tudo isso aos cuidados do Senhor. Muito obrigado. Pedimos, Senhor, abençoa a nossa nação brasileira, nossas autoridades. E livra-nos, ó Deus, dessa terrível pandemia. Pedimos a tua graça, a tua proteção. Muito obrigado. Mais uma vez nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoa em nome de Jesus.